Alô vocês, para mais uma aula, hoje a aula número 3 do curso Aspectos Econômicos, Históricos, Geográficos do Tocantins. O título da aula é Símbolos e a Nossa Cultura, a Identidade do Tocantins. Então os símbolos e a nossa cultura é a nossa identidade e a gente precisamos conhecer, porque tem todo um fator histórico por trás da criação desses símbolos e também um fator histórico da nossa cultura, do nosso legado cultural. Apesar de ser um estado com 2 décadas e meia, um pouco mais de 2 décadas e meia, menos de 3 décadas, mas tem uma cultura já de 3 séculos, que vem desde o período da escravidão no século XVIII, quando os mineradores chegaram aqui. Isso também remete aos nossos símbolos. Falando dos símbolos, nós vamos lá. Símbolos do Estado podem ser pátrios, símbolos pátrios. Quem são os símbolos pátrios? A bandeira, o brasão e hino. Todo estado, todo município tem que ter uma bandeira, um brasão e hino. Ele não é por acaso, é obrigatório ter uma bandeira, um brasão e um hino. São os símbolos chamados pátrios. E nós também temos, esse daí nem todos, não é obrigado, isso é voluntário, é facultativo aos municípios, aos estados e ao país ter símbolos naturais, criados através de leis, né? E aí você tem aqui do estado do Tocantins, nós temos a pedra granada, símbolos naturais, tem o girassol, a arara canindé, que muita gente confunde a arara canindé com arara azul. Há uma diferença, porque a arara canindé é aquela que tem a barriga amarela, ela é toda azul, mas na parte de baixo é amarela. Ou alguns também chamam de barriga amarela, arara barriga amarela. A arara azul, ela, como o próprio nome já diz, ela é toda azul. Pode ser arara azul grande ou arara azul pequena, ararinha azul pequena. Antes, até uns 4, 5 anos atrás, as duas faziam parte da lei dos símbolos naturais. Mas houve uma mudança na lei, tirando a arara azul, ficando só a arara canindé. Devido talvez a arara azul ter extinção, então tirado da lei, então nós temos que ficar muito atento a essa atualização que foi feita na lei. Outra coisa que foi feita na lei é que tirou a arara azul, mas incluiu a rolinha fogo apagou, né, como símbolo natural. Então, portanto, nós temos a pedra granada, nós temos o girassol, a arara canindé e a rolinha fogo apagou, e continua a fava de bolota como planta, símbolo do estado. Então, esses são os símbolos naturais, né, com atualização. É um detalhe que a gente sempre está falando, são atualizações, porque tanto a história como a geografia, ela atualiza. Mas, professor, a história muda? Sim, ela não muda, a gente se descobre novos fatos históricos, assim como nossa vida. A gente não vai mudar a nossa trajetória, mas a gente acaba descobrindo, com o passar do tempo, que teve alguns fatos históricos que você não sabia. Não sabia que adoeceu quando era criança, que teve que viajar para Goiânia, ficar lá um período. E com o passar do tempo você descobre isso. Alguém pesquisa, um parente fala, olha, lembra daquela época que você foi em Goiânia? Então isso é na nossa vida e isso é na história. Na história do Tocantins também. A gente, às vezes, não tínhamos conhecimento de alguns fatos, pesquisadores, para isso existem os historiadores, os pesquisadores pesquisam, descobrem e a gente tem que inserir na literatura esses fatos novos. Por isso que a gente precisa estar atento à literatura, à atualização da literatura. Na geografia são dados, são números, né, fenômenos novos, que também está constantemente em atualização. Isso também nas nossas aulas nós estamos sempre falando sobre a finalidade, o objetivo de estarmos prestando atenção a atualizações. Está sempre atento a isso. Também a gente está sempre falando sobre as fontes de pesquisa. Muito cuidado com a internet, né? Porque também tem muita sujeira na internet. Muita coisa boa, mas também tem muita sujeira. Mas voltando aqui aos slides, nós vamos ter aqui os símbolos pátrios, nós vamos ter a bandeira do estado, representado por 3 cores, né? O azul, o branco e o amarelo. Azul representa nosso potencial hidrográfico, as águas, né? Um estado rico em água, o 5º mais rico do Brasil em água, então o azul representa toda a potencialidade da água hidrográfica. O branco da paz,
E o amarelo, muito cuidado, porque no Brasil o amarelo representa o ouro, mas no estado do Tocantins, esse amarelo, que é um pouco até a tonalidade um pouco diferente, representa o solo. Então, água, paz e solo, riqueza do solo. O solo é muito mais importante que o ouro, porque no solo tem ouro, tem agricultura, tem a água, todo o solo é representado por essa cor amarela. E no centro, o símbolo do sol nascendo, que o sol significa que o sol nasce para todos, né? Isso aí é fácil, por esse calorzão todo, a gente entende que realmente nasce para todos. Não resta dúvida. O próximo, nós vamos estudar o brasão. O brasão do Estado também tem toda uma simbologia, tem uma ciência que estuda e determina essa simbologia, não é por acaso, né? Quando tem o brasão do município, o brasão do Estado, o brasão, tem todo um estudo por trás desse brasão. Há uma diferença, não é logomarca, não é logotipo de governo, ele é um brasão oficial, entra gestão de governo, sai gestão, ele tem que se manter, porque por lei é o brasão, até que se mude na lei. Vamos lá para o brasão. A imagem do brasão, em cima tem uma frase em tupi-guarani, co ives or retana. Isso é muito interessante, porque em tupi, o tupi-guarani, apesar de nós não tínhamos aqui no Tocantins, não tem a história, não registra os índios tupi-guarani por aqui, mas como tinha tupi-guarani, como era a língua oficial do Brasil, tupi-guarani, inclusive era para ser a gente falar o tupi, né, mas os portugueses proibiram, através do Marquês de Pombal, proibiu a gente falar o tupi, proibiu o nome de cidade, que era em tupi, por isso que nós tivemos muito nome de cidade que tiveram que mudar, né, porque eles estavam perdendo o poder, e o principal poder é a língua, né, então eles proibiram aqui se falar o tupi. Então, em homenagem a isso, foi colocada essa frase retana em tupi-guarani. Muitos contestam, mas nós não tínhamos a questão indígena aqui do tupi, não tínhamos, mas era a língua oficial nativa do Brasil. Bom, tem uma estrela, que essa estrela significa mais uma unidade da federação, ou seja, mais uma estrela lá na bandeira do Brasil, né? Alguns até confundem com o rumo, a direção, não, é mais uma unidade da federação. Pode deixar o slide do brasão. A parte azul, e o sol nascendo, o azul do céu, do firmamento, e o sol que está nascendo aí, é igual da bandeira, nascendo para todos, o sinal de esperança, né? Esse significa aí esse sol nascendo. Continuando, nós temos nas laterais verde, aí umas folhas de louro, que significa, essas folhas de louro aí, o coroamento da vitória, por aqueles que lutaram, uma homenagem a todos. Na aula número 2, que nós falamos sobre o movimento de luta, 2 séculos de luta para se criar o Estado do Tocantins, e nós falamos de vários personagens. Então, uma homenagem a esses personagens, Senoco, Norte, o próprio Teotônio Segurado, Visconde Tauiná, Lises Rodrigues, Feliciano Machado, e aqueles que assinaram a emenda popular, que foi 70 mil assinaturas para se criar o Estado, em homenagem através dessas folhas de louro. A data 1º de janeiro de 89, essa data 1º de janeiro de 89 é a data da instalação do Estado do Tocantins, na cidade de Miracema, né? E o nome do nosso Estado, Estado do Tocantins. E por último, nós temos o hino. O hino, na verdade, nós temos até 2. Um do Liberato e do Liberato Costa Pova, né? E o outro do Genésio Tocantins. O oficial é o do Liberato e um popular, que é até mais tocado do que o do Liberato, é o do Genésio Tocantins, que é um hino popular. Então nós temos bandeira, brasão e hino, são os nossos símbolos, e esses símbolos representam aí a nossa identidade cultural, faz parte da nossa identidade cultural. Na aula de hoje, é o que nós tínhamos para falar para vocês sobre os nossos símbolos. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade ao nosso curso e esperamos vocês aqui para a gente estarmos aqui discutindo na 4ª aula os municípios, que é a base territorial. Eu conto com todos vocês e até a próxima aula.